retornando ao vídeo anterior. Na minha época de graduação, a gente estava fazendo um comparativo de mão de obra na fruticultura com a produção de grãos. Na minha época de graduação, eu estagiei numa fazenda produtora de grãos no sul do estado, que era uma área que possuía 2.000 hectares. A quantidade de funcionários lá se limitava a 6 funcionários. Tudo era mecanizado, então a adubação, colheita, tudo era feito através de máquina georreferenciada. Então muitas vezes o tratorista estava ali em cima só para poder ligar a máquina, certo? Porque elas não ligam sem um operador, tem uma trava no banco que tem que ter, acho que 40 ou 50 quilos sobre o banco, né? É uma trava até de segurança para uma criança não entrar e acionar a máquina. Então basicamente ele estava lá só para destravar a máquina. E 6 pessoas davam conta de uma área de 2.000 hectares, produzindo soja e milho, né? Eles plantavam a soja, depois o milho. Já na fruticultura, né, tem esse caso do meu colega, como eu falei, que ele trabalha com uma área de 1/4 de 1 hectare. Veja só, eu estou trabalhando com 1/4 de 1 hectare, com 15 a 20 trabalhadores na fruticultura. E na produção de grãos, eu estou numa área com 2.000 hectares. Tá abrindo? E na produção de grãos, eu estou numa área com 2.000 hectares, com 6 trabalhadores. Então isso tem uma importância social muito relevante, porque a fruticultura pode gerar um número elevado de empregos, não só na propriedade rural, mas como na pós-colheita, certo? Porque aquela classificação, em alguns casos, na maioria dos casos, ela é feita manualmente, aquela classificação lá que eu falei para você de padrão de fruto, certo? E também na indústria, certo? Boa parte da produção de frutas se destina à indústria, de suco, de bebidas fermentadas, de doces, enfim. Então vai gerar emprego, no caso aqui do Piauí, do caju, vai gerar emprego na indústria de castanha, certo? Aí no município de Altos, nós temos uma indústria que trabalha com processamento de castanha, certo? Então é um número bem significativo de pessoas. Então tem esse impacto social a fruticultura na geração de emprego, que por exemplo na pecuária, né, não é tão intenso, na produção de grãos também não é tão intenso, mas na fruticultura ela demanda uma mão de obra muito significativa, que é uma vantagem social, mas às vezes acaba sendo uma desvantagem para o produtor, porque ele vai ter dependência de mão de obra e vai ter um custo com mão de obra, certo? Então, em alguns casos, se busca automatizar a produção, certo? Deixar ela autônoma para se reduzir a dependência da mão de obra, mas em algumas situações não se consegue esse resultado. Outra característica da fruticultura é a possibilidade de um grande rendimento por área, né? Sendo por isso uma ótima alternativa para pequenas propriedades rurais. Por exemplo, vou pegar alguns exemplos aqui de preços atuais. Peguei esses preços esta semana. Por exemplo, uma caixa de abacate, né, com um peso de 25 quilos, está custando hoje R$ 80. Numa área de 1 hectare, eu vou sempre utilizar o hectare, que é o padrão, certo? Que a gente utiliza na agricultura, na agropecuária, é o hectare, né, que é 10.000 metros quadrados. Então, uma caixa de abacate hoje, com 25 quilos, isso é um preço de referência que eu pego aqui do estado do Ceará, que é o que determina o preço das hortaliças, certo? Das frutíferas que a gente consome aqui no nosso estado, porque o nosso estado ele é de 80% a 90% dependente da produção de frutas e hortaliças do Ceará, do Pernambuco, do Maranhão e da Bahia, certo? Ele é altamente dependente.
Então, lá aqui no Ceará, uma caixa com 25 quilos de abacate está custando R$ 80. Numa área de 1 hectare, você pode colher 800 caixas de abacate, né? Então, a R$ 80, você vai ter uma receita aí de R$ 64.000, né? Eu estou falando receita. É claro que desse valor você vai tirar os custos ao longo da implantação do pomar, com muda, com mão de obra, com adubação, com defensivo, com transporte, enfim. É um custo assim, né, que é bem elevado, assim como a receita, né? Outra cultura aqui também que a gente já chegou a produzir, mas já não está produzindo com tanta eficiência, é o limão Tahiti, aquele limão pequenininho. Numa área de 1 hectare, né, você pode, estou falando de produtividade média, né? Quando eu falo média, pode ser para mais ou para menos. Então, numa área de limão Tahiti, você poderia coletar algo em torno de 18 toneladas de limão Tahiti, certo? 18.000 quilos. O limão também é vendido na caixa, certo? No atacado. Então, uma caixa com 25 quilos hoje está custando R$ 14. Então, no hectare, você iria ter uma receita de aproximadamente R$ 10.000. Isso numa colheita, certo, gente? Numa colheita do limão Tahiti, em algumas regiões do país se faz até de 3 a 4 colheitas por ano, né? É aquela questão que eu falei no slide, no vídeo anterior, da técnica, de você fazer a adubação correta, fazer a poda, fazer a indução floral, então você consegue aumentar a quantidade de colheitas ao longo do ano.